acabei de falar sobre Luciana Esmeralda Osteto, agora eu vou falar sobre Ana Luísa Bustamante, A Criança na Fase Inicial da Escrita. É uma obra muito complexa, porque ela analisa a Emília Ferreira e a Ana Teberovski, e ela disse assim, que a escola se mostra deficiente em sua tarefa de alfabetizar. Passou a apontar cada vez mais uma série de patologias, e isso atrapalha a fase inicial da criança de alfabetização. Ela cita dislexias, problemas psicomotores, desinteresse total, apatia do aluno, falta de motivação e etc., entre outras coisas. Ela comprovou a indiscutível influência das condições de vida da criança no processo de elaboração e construção do conhecimento de mundo. A alfabetização implica leitura e escrita como momentos discursivos na escola tradicional. Ela defende o método construtivista. Um exemplo que ela cita no livro dela, na obra dela. Uma situação. A professora escreve na lousa e propõe às crianças um exercício para o descrito. Copia-se. O que eu escrevo, você copia. Percebe-se que ela está desempenhando o papel a ela atribuído. Imagina-se que assim esteja alfabetizando as crianças. Aí está o erro. As crianças não corresponderão às suas expectativas porque não entendem o que devem fazer, nem executam a tarefa dada conforme era esperado. A professora vai gerar um sentimento de incapacidade, incompetência, fracasso que ela pode transferir para as crianças, não levando em consideração o processo de construção, interação e interlocução das crianças. É baseado na alfabetização reprodutiva, na reprodução, na memorização. Configura-se um aluno aí, nessa escola tradicional, que não precisa perguntar e que não precisa da ajuda dos outros para aprender. Complicado, né? Do ponto de vista construtivista, essa situação é insustentável, pois não leva em consideração os processos de elaboração do conhecimento sobre a escrita, que partem de um processo de que a criança é um sujeito ativo e conhecedor, e a importância de compreender a lógica interna das progressões das noções infantis sobre a escrita, mostrando que as crianças exigem de si mesmas uma coerência rigorosa no processo de construção da alfabetização. Complicado, né? A gente sabe que a criança ela tem que se envolver nesse processo dela da escrita e da leitura, né? Ela tem que estar interagindo com toda a sala de aula, ela tem que interagir com a professora, tem que ter uma troca de diálogo, né? Todas as dúvidas que a criança tem, a professora tem que sentar e tem que tirar as dúvidas. Não é simples copiar da lousa, né? Transmitir e a criança simplesmente colocar no papel. Não é assim. O erro aqui que ela diz, trabalhar em cima do erro, tá? A alfabetização construtivista é a superação do erro através das etapas, hipóteses que as crianças levantam sobre a escrita. É dessa maneira que tem que trabalhar a alfabetização com a criança na sala de aula, tá? O processo de aprendizagem não é conduzido pelo professor, mas pela criança. Olha a diferença. Aquele exemplo que ela deu da professora que passa todo aquele processo na lousa e a criança que constrói seu conhecimento. O processo de alfabetização, que são o significado e a importância das interações, mas não resolvem nem pretendem resolver o problema. A professora que ela é tradicional, ela tem esse sistema de achar que a criança tem que memorizar tudo aquilo e não aprender. Infelizmente, não é assim, gente. Hoje em dia, as escolas têm que basear no construtivismo mesmo. A criança ela tem que gerar suas hipóteses, suas alternativas, e através do erro dela, ela construir todo o conhecimento que ela necessita, tá? E ela diz assim, o processo de elaboração mental da criança na construção do conhecimento sobre a escrita, primeiramente passa pela linguagem falada, fica comprometido porque a escrita apresentada na escola está longe da linguagem falada das crianças. A emergência do discurso na escrita inicial vem em primeiro lugar. Aí está o erro. Ela diz que a alfabetização não significa apenas a aprendizagem da escrita das letras, palavras e frases. A alfabetização implica constituição do ensino, fluir o significado das palavras e aquilo que a criança está realmente, de fato, aprendendo a ler e a escrever. Quando as crianças escrevem palavras soltas, editadas pelo professor, a característica da escrita é uma. Não há o desmembramento de letras
e palavras, nem qual o seu sentido. Então, a alfabetização construtivista tem que ter o desmembramento das letras, das palavras e qual o significado e o sentido de cada uma, tá? Quando se permite que as crianças falem, relacionem em sala de aula questões vitais para ela, vem à tona e se torna matéria prima do processo de alfabetização. Tá aí. A escola tem ensinado as crianças a escrever, mas não a dizer, e sim repetir palavras e frases pela escrita. Tem ensinado as crianças a ler um sentido e a aprender o que se ensina, culpando a criança pela incapacidade de entendimento e compreensão. O que a escola não percebe é que a incompreensão não é o resultado de uma incapacidade do indivíduo, mas de uma forma de interação. É isso, gente. Então, ela diz assim, que a escola, modelo tradicional, muitas das vezes, o processo de alfabetização é pela simples cópia. Não tem um real significado das palavras, o porquê que juntou aquelas letras, que palavras que formaram, qual o significado daquela palavra. E é nesse sentido que ela quer que a professora trabalhe em cima disso, tá? Para de fato a criança aprender a ler, a escrever, precisa de um processo todo bem trabalhado em cima da criança. Então é isso. Hoje minha dica do dia é que você estude e o único caminho que tem para passar em processo de concurso é de estudo mesmo. Boa sorte para todas. Espero ter ajudado um pouquinho. Beijo.